A gente segue aqui com o nosso Bem da Terra, agora para falar que no fim de 2022 foi publicada uma instrução normativa que tem como objetivo consolidar as normas tributárias referentes à contribuição ao PIS, PASEP e à COFINS, incluso na incidência sobre as importações. Para entender melhor sobre esse assunto, eu falo agora com o advogado especialista em Direito do Agronegócio, Rafael Guazelli. Oi, Rafael, seja muito bem-vindo. Como que se deve, toda essa mudança e que, de fato, tem de impacto para o nosso mercado, para o setor agro? Bom dia, Renata. Bom dia a todos os telespectadores. De fato, essa é uma mudança que ocorreu por conta de um julgamento que nós tivemos o ano passado, que se concluiu no ano passado junto ao Supremo Tribunal Federal, que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS para efeitos de cobrança do PIS/COFINS. Aplicando esse entendimento, sobreveio essa norma, esse novo regulamento, e especificamente nos artigos 595, 596, se estabeleceu ali a exclusão do ICMS para fins de creditamento do PIS/COFINS. Isso é muito preocupante, porque isso vai impactar toda a cadeia produtiva do agronegócio, especificamente na questão da exportação da soja, porque com a exclusão do ICMS na questão do creditamento, automaticamente as empresas, as indústrias do meio do agronegócio vão ter um crédito menor para aproveitar e para fins de compensar em futuras transações, e isso vai fazer com que haja um aumento no preço final ao consumidor. Então é bem preocupante essa decisão, e tem os aspectos técnicos jurídicos que esse novo regulamento trouxe, que não necessariamente está obedecendo à decisão do Supremo Tribunal Federal. Entendo. Rafael, como é que as indústrias, as companhias do setor, elas têm se posicionado, frente a essa questão? Como que eles podem fazer para se respaldar melhor de alguma maneira? Nesse caso, logicamente que cada empresa do agronegócio, cada cooperativa que se aplica também cooperativa, cada setor do agronegócio ele tem que, primeiramente, ter uma boa consultoria na área jurídica e contábil para se calcular qual que é o efeito em termos financeiros desse novo regulamento, e fazer um estudo para se questionar judicialmente, principalmente esse artigo 596 do regulamento, que prevê expressamente, parágrafo 1º, prevê expressamente excluir o ICMS para efeito de cálculo do crédito presumido. Porque como que funciona? Hoje, a nossa Constituição Federal, ela determina que para você ter um aumento da carga tributária é necessário uma legislação, uma lei. Não é possível a Receita Federal, a Procuradoria, criar uma portaria, um regulamento, uma instrução normativa instituindo o tributo ou o aumento da carga tributária. E foi o que ocorreu nesse caso. A forma como foi feita essa instrução normativa gera o aumento da carga tributária para os setores. E nesse raciocínio é possível se questionar judicialmente esse trecho da instrução normativa. E, logicamente, de repente, provavelmente, acredito que setores representativos devam estar já entrando com ação, questionando para que essa não gere um efeito imediato nessa cadeia produtiva, e daí, com certeza, vai gerar um prejuízo para todos. Até porque a própria Constituição Federal diz que é necessário se implantar políticas agrícolas em consenso com todas as entidades de classe do agronegócio.
Exato. Pelo que você tem acompanhado, Rafael, nos bastidores, né? Algumas entidades, associações e as próprias empresas já têm feito isso, né? Algum tipo de ação? O que você já tem visto nos bastidores? Já tem feito. Logicamente que é bom deixar claro que essa instrução normativa ela foi redigida no final do ano passado, em dezembro, dia 21, 22, eu não vou me lembrar a data exata aqui. Então é muito recente. Então todas as classes, as entidades de classe já têm estudado, tem empresas que já têm contratado advogados para entrar com ação de forma autônoma e já tem questionado aí, já tem pedido inclusive decisões imediatas, ou seja, liminares, para que os efeitos dessa instrução normativa não seja imediato. Entendo. O que a gente pode ter agora de próximos capítulos, né? O que a gente pode aguardar tanto das companhias quanto do a dinâmica ali do governo? A tendência é que tenha uma moção política, né? Com certeza as classes do agronegócio devem procurar aí o governo federal para rever isso daí, que é uma situação que daí é a articulação da classe. E a outra consequência é, com o tempo, com certeza vai surgir várias ações no judiciário. A tendência é que essas ações vão tramitar aí em primeiro grau, vai para segundo grau e até chegar novamente ao Supremo. Porque é bom deixar claro que a decisão do Supremo que nós tivemos o ano passado, ela não determinou o que foi colocado nessa instrução normativa. A decisão do Supremo era só para fins de cálculo do imposto, do tributo. Então, no caso, com a decisão do Supremo, diminuiu o valor do PIS e COFINS, porque você excluiu o ICMS da base de cálculo. Agora, essa instrução normativa pegou essa decisão do Supremo Tribunal Federal e utilizou ela para fins do crédito que as empresas têm com a movimentação, com a comercialização da soja, né, que essa instrução normativa, esse artigo da instrução normativa é especificamente para a soja, com toda a cadeia produtiva da soja, a partir do momento que há comercialização, desde da classe primária até o final, com essa movimentação você gera o direito ao creditamento de PIS e COFINS. Esse direito ao creditamento, com a exclusão do ICMS da base de cálculo, faz com que o crédito que a empresa, a cooperativa, teria direito seja menor. Com a diminuição desse crédito que ele teria direito para compensar em operações futuras, logicamente que ele está pagando ele tem uma carga tributária maior. Então esse é o impacto. E isso daí é um efeito cascata. Consequentemente, lá no preço final da soja, com certeza vai ter um aumento. Então, eu entendo que esse questionamento deve chegar novamente ao Supremo, agora sobre essa ótica, sobre essa situação, que não foi objeto de decisão do Supremo, conforme eu expliquei anteriormente. Uhum. E dado, né, todo esse cenário do Brasil aí importante, player na questão de produção e principalmente exportação da soja e tantos outros produtos agrícolas e commodities, com certeza essa incidência, né, traz de alguma maneira algum tipo de desaceleração ou menos competitividade. Então, de fato, é uma boa prerrogativa, né, para tentar aí fazer uma coordenação melhor entre todos os agentes envolvidos, desde a questão mais política até a questão aí das próprias associações e entidades nessa mobilização aí de todos, não é isso? Com certeza, é necessário aí um debate com todas as entidades de classe, uma discussão sobre esse regulamento, que a gente tem que levar em consideração que ele foi redigido ao final de um governo. Nós estamos num novo governo, então, de repente, seria necessário uma revisão disso, ouvir todas as entidades de classe, porque a partir do momento que você aumenta a carga tributária, consequentemente há um impacto para a economia, e tendo impacto para a economia, isso acaba pesando no bolso de todo mundo.
Perfeito. Muito obrigada, Rafael, pela entrevista aqui, por trazer aí tudo o que acontece em nível de cenário em relação a essa atualização que veio, né? E como é que isso tem impactado, de fato, o mercado, o setor agro. Até uma próxima. Boa quinta-feira para você. Obrigado, Renato, e obrigado a todos.